Vamos para mais uma aula então dessa matéria Reino de Deus? E a aula de hoje é o reino nas cartas do Novo Testamento. E aqui é muito importante que você esteja fazendo aí um plano anual de leitura bíblica. Você consegue ler aí o Novo Testamento em 90 dias, se você se dedicar, é possível. Então, procure aí um plano de leitura. Nós temos o nosso plano de leitura aqui da Igreja Batista Imagine, na nossa agenda. Temos um plano de leitura também que você pode achar facilmente, então não deixe de ler. É importante você ler a Bíblia todos os anos. Quanto mais você se encher dessa palavra, mais você vai ter as suas raízes profundas no Senhor, vai amadurecer e crescer. Assim como você se alimenta de comida. Você lembra o que você comeu dia 15, sei lá, de janeiro de 2020? Não, você não lembra. Mas o que você comeu naquele dia é o que te fez estar forte, é o que te sustentou para você chegar hoje aqui. Da mesma maneira, é a palavra de Deus. Aquilo que nós lemos, nos alimentamos todos os dias, vai nos transformando, nos fortalecendo e nos preparando para viver os demais dias da nossa vida. Amém? Então, o reino nas cartas aqui do Novo Testamento. Se nos evangelhos o reino de Deus ele aparece como a mensagem central de Jesus em suas palavras e ações, nas cartas apostólicas, ele é aprofundado no significado teológico e aplicado à vida da igreja. Os evangelhos nós vemos aqui como mensagem central Jesus em suas palavras e ações, e nas cartas apostólicas nós vemos aí uma ampliação do significado teológico aplicado à vida da igreja, comunidade. Tanto é que a gente percebe, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo aos Gálatas, a igreja de Gálatas, entende? Então é mais ou menos assim que nós vamos caminhar nessa aula. Os apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles interpretam o mistério do reino, da cruz e da ressurreição. Então eles interpretam o mistério do reino sob a ótica da cruz e da ressurreição, revelando como que a comunidade cristã, como que a igreja deve viver entre a inauguração do reino e essa consumação futura. Então, nós percebemos nas cartas as instruções dos apóstolos, dos escritores, guiados e inspirados pelo Espírito Santo para escrever tais cartas às igrejas, às comunidades cristãs, inspirando, orientando, trazendo direção de como que essa igreja que está recebendo essas cartas, como que essas pessoas, também tem algumas pessoas que receberam as cartas, como que elas poderiam viver entre a inauguração do reino naquele momento e a sua consumação futura. Ao contrário de uma leitura assim superficial que poderia supor que o reino ele desaparece do vocabulário apostólico, o que nós encontramos é justamente o oposto, é a integração entre essa teologia cristocêntrica e escatológica. É o já e o ainda não, como nós vimos durante toda essa matéria até o dia de hoje. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, está escrito assim, Paulo, ele traz esse exemplo, ele declara o seguinte, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. O que ele estava querendo dizer com isso? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa afirmação de Paulo traz um resumo de deslocar do reino de Deus para uma dimensão ética e espiritual, em contraste totalmente com a percepção e as concepções legalistas judaicas daquele momento, como padrões políticos do Império Romano, por exemplo. Então, os apóstolos eles ensinavam que o reino já é uma realidade presente pela obra de Cristo, mas ainda é uma esperança futura que molda a vida, a missão e a esperança da igreja. Enquanto nós vemos nos evangelhos a narração, enquanto os evangelhos narram os atos de Cristo, ou seja, nós vemos a narração dos atos de Cristo, uma vida ativa, comum e sobrenatural de Cristo Jesus,
Nós vemos ali desde o seu nascimento até o seu crescimento, a inauguração do seu ministério, os milagres e maravilhas e tudo mais. Enquanto nos evangelhos nós vemos ali a narração dos atos de Cristo Jesus, mostrando ali a sua expansão missionária, nas cartas nós vemos ali que há uma interpretação do significado do reino para a vida da igreja. Quando eu falo igreja, essa comunidade cristã é a igreja de Cristo Jesus espalhada por todo o mundo. Naquele momento foi direcionada a igrejas específicas, mas elas servem de instrução para toda a igreja de Cristo Jesus hoje e servirá eternamente até que o Senhor volte. Vamos ver agora então o reino em Paulo. Paulo, ele era as cartas de Paulo, extremamente de cunho ético escatológico. A teologia paulina do reino, ela é ampla e multifacetada, porque revela essa tensão escatológica entre o já e o ainda não. Paulo, ele compreende que a ressurreição de Cristo inaugurou o reino de uma forma decisiva, derrotando o poder do pecado, derrotando a opressão, o senhorio do pecado e da morte, mas ele também reconhece que a consumação perfeita ainda está por vir, quando o último inimigo a ser destruído é a morte. Assim, então, Paulo traz o entendimento de que o reino não é apenas futuro, mas também presente. Nós vemos ali na carta de Paulo aos Colossenses, a igreja ali, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: Paulo diz assim, Jesus, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Essa linguagem mostra que a conversão não é apenas uma mudança moral, não é apenas ali uma mudança ética, moral, de comportamento, mas eu ser transportado do império das trevas para o reino do Filho é muito mais do que uma mudança moral. Trata-se de uma transferência de domínio. Antes, o domínio que estava sobre mim, o senhorio que estava sobre mim, ali era Satanás. Agora eu estou sobre o senhorio de Cristo Jesus. Inclusive, isso aqui é muito importante você discernir. No reino das trevas existe um domínio, é império. Domínio, autoritário, império. No reino de Cristo Jesus existe um senhorio. É como aqueles escravos que recebem a alforria, os escravos de orelhas furadas. Você recebeu ali a liberdade, a libertação para viver a sua vida. Mas você decide ficar sob o senhorio de Cristo Jesus, porque Ele te libertou. Isso é maravilhoso, isso nos traz um entendimento totalmente diferente. Então, se você vive uma vida hoje, que é uma vida que traz essa opressão do pecado e da morte, meu irmão, você precisa se arrepender diante do Senhor. E Ele está te esperando para você vir e viver realmente o reino dEle, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tudo o que gera morte, o que rouba, o que mata, o que destrói, pertence ao império das trevas. O reino de Cristo Jesus, ele é de paz, alegria e justiça. Alegria do Espírito Santo. Então, nós percebemos que existe aqui as cartas que elas manifestam e revelam o reino de Deus a ser vivido enquanto igreja. Herman Ridderbos, ele explica que, para Paulo, o reino de Deus não era uma mera metáfora, era a realidade escatológica que irrompeu na história por meio de Cristo Jesus e que molda toda a vida cristã. O Wayne Grudem, ele diz que o reino é tanto presente como futuro. Nós já experimentamos a realidade em Cristo agora, embora aguardemos a sua plenitude escatológica. Então você percebe que isso significa que o reino de Deus não pode ser reduzido a práticas externas como comida e bebida. Nós lemos ali, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está dizendo que o reino de Deus não pode ser reduzido meramente a práticas externas como comer e beber, mas é a justiça, paz e alegria produzidas pelo Espírito Santo de Deus.
Então isso muda totalmente a perspectiva, porque você não vai viver uma vida tentando fazer obras mortas, ou seja, tentando parecer algo, ou vivendo uma vida simplesmente externa, moralmente aceita pela sociedade. Não, não, não. Nós fomos chamados para viver uma vida onde o reino de Deus é manifesto. É uma transformação dentro e fora. Muda o seu ser, muda a forma de viver, a forma de agir, de reagir, e é exatamente isso que as cartas, elas são direcionadas às igrejas para trazerem esse ensino. Nós vemos ali, por exemplo, na igreja de Corinto, havia ali uma disputa entre eles, havia ali uma disputa, havia ali também uma questão de desordem nos cultos, e Paulo vem trazendo entendimento de que não adianta eles terem os melhores dons e todos os dons em operação, que se eles não tivessem o amor, de nada valeria. Então, Paulo traz esse entendimento à igreja local sobre essa característica do reino de Deus, que o reino de Deus ele é justiça, ele é a paz e ele é a alegria. Ele é justiça, ele é a paz e ele é a alegria. O reino de Deus em Hebreus é muito interessante porque nós vemos ali uma realidade inabalável. A carta aos Hebreus traz reflexões muito preciosas sobre o reino de Deus. O autor ele traz uma exposição ali no capítulo 12, versículo 28, que eu quero ler com vocês. Por isso, já estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos então agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. O autor ele traz o termo reino sendo descrito como um presente que nós estamos recebendo. Mas também, além do presente que estamos recebendo, mas também de um futuro, pois a sua plenitude será manifesta na sua consumação. E essa imagem contrasta com os reinos terrenos que são abalados, que têm guerras, têm instabilidades. Porque esse reino futuro, ele é inabalável. Percebe o contraste? Então, tudo que foi escrito tem um propósito, principalmente trazendo para aquela cultura em que estava sendo estabelecido. Assim como as parábolas foram escritas comunicando com a cultura, com os povos que estavam ouvindo, todo o restante da Bíblia também, e ela se aplica até os dias de hoje às nossas vidas enquanto discípulos de Cristo Jesus, nascidos de novo. Quando nós olhamos ali, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 25 e 26, Paulo diz o seguinte: ele deve reinar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. As cartas apresentam o reino de Deus como essa consumação escatológica, ou seja, o tempo em que Cristo vai submeter todas as coisas e vai destruir o último inimigo, que é a morte, onde nós estaremos eternamente com Ele nos céus, onde não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza. Nós vemos ali o reino em Tiago e Pedro, trazendo ali um sentido de ética e perseverança. Essas cartas ali de Tiago e Pedro revelam uma outra dimensão do reino de Deus, que é o quê? A ética do discipulado e a perseverança em meio ao sofrimento. Tiago ele chama os crentes a viverem de modo coerente com a fé. Eu gosto muito dessas cartas, lembrando que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que prometeu aos que o amam. Está ali em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Então essa afirmação, ela ecoa diretamente com as bem-aventuranças que nós estudamos nas aulas passadas, com o Sermão do Monte ali de Mateus capítulo 5, mostrando que o reino de Deus é uma herança prometida não aos poderosos, porque não se trata de condição humana, mas àqueles que vivem em fé e amor, aos humildes. Pedro, por sua vez, ele conclui ali a sua segunda carta afirmando assim, no capítulo 1, versículo 10 e 11. Meus irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se vocês fizerem isso, jamais tropeçarão,
e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro ele traz essa dimensão dessa perseverança no procedimento da vida cristã, apresentando o reino como uma dimensão futura e eterna, sendo como uma recompensa àqueles que perseveraram em santidade. O contexto histórico dessas cartas aqui, meus irmãos, é a perseguição e as perseguições sob o governo de Nero. Então, neste momento, essas palavras estavam se tornando um encorajamento ainda mais palpável, real e impactante, porque eles estavam vivendo debaixo de severas perseguições do imperador Nero. Então, as cartas tinham essa mensagem, olha, não importa o sofrimento do presente, a herança do reino futuro está aguardando os fiéis que permanecem mesmo diante das perseguições. João Calvino, ele comenta que Pedro ensina que a perseverança na fé não é em vão. Ela é sustentada pela certeza de que Cristo preparou para nós um reino que não tem fim. Isso nos convida hoje, enquanto igreja, a também vivermos em fidelidade, em esperança, sabendo que o reino é tanto a promessa do presente como também uma herança futura. Para a gente caminhar para o final nessa aula, nós vamos ver agora o reino em Apocalipse, trazendo esse apontamento de uma consumação e de uma vitória final. João escreve ali no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, o texto bíblico diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É a famosa tensão, o já e o ainda não. Embora não seja uma carta no sentido estrito, o Apocalipse ele encerra a teologia do reino de Deus no Novo Testamento, trazendo essa consumação escatológica. Nesse contexto, como eu já disse, haviam severas perseguições ali do Império Romano, em que os cristãos eles eram pressionados a adorar o imperador. Então, essa visão reafirma que somente Cristo é rei. Olha só o que a gente acabou de ler. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, de Cristo Jesus. Ridderbos conclui assim: o Apocalipse mostra a vitória definitiva do reino, quando toda oposição será destruída e a nova criação manifestará a soberania absoluta de Cristo Jesus. Essa esperança, meus irmãos, não é um escapismo, mas é uma força para a resistência. A igreja primitiva ela pôde enfrentar ali o martírio, porque sabia que o seu sofrimento tinha um fim e que o seu rei viria em glória. Para a igreja hoje, o Apocalipse nos ensina que o reino não é uma utopia, mas é um destino certo. Essa certeza molda a nossa espiritualidade com coragem, fidelidade, adoração, mesmo em meio a qualquer pressão, a qualquer adversidade, a qualquer perseguição. Para encerrarmos aqui a aula, o testemunho das cartas no Novo Testamento nos mostra que o reino de Deus ele não desaparece após os evangelhos, mas ele ganha mais ainda profundidade e clareza. Nós vemos ali em Paulo que o reino, ele é como... Nós vemos em Paulo o reino como uma ética presente e uma esperança futura. Nós vemos ali em Hebreus o reino como uma realidade inabalável. Nós vemos ali nas cartas de Tiago e Pedro o reino como uma herança prometida e uma chamada à perseverança. E em Apocalipse nós vemos o reino como uma vitória final e a consumação escatológica. As cartas do Novo Testamento, elas ampliam a nossa compreensão do reino de Deus. Para a gente entender que o reino de Deus ele já é presente, para as igrejas que recebiam as cartas entenderem, o reino de Deus já é presente. Nós vivemos em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Para entender que o reino também é futuro, aguardamos a derrota da morte, que é o último inimigo a ser vencido, e a consumação da nova criação.
O reino também molda a comunidade a vivermos em serviço, em humildade. E o reino também é uma batalha para nos ensinar a viver em oração, em santidade, até a vitória final. Por fim, entendam, essas cartas nos lembram que enquanto igreja somos cidadãos do reino eterno, chamados a viver em santidade, em comunhão e a exercer a nossa missão até que Ele venha. Deus abençoe você, nos encontramos na aula de amanhã, se Deus quiser.